Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Neste versículo, Paulo quer deixar muito claro quem são os verdadeiros crentes. E aí, você sabe? Bom, Paulo explica por que os filipenses deveriam tomar cuidado com os falsos mestres. Foi o conselho dele no versículo 2. Porque, diz ele, nós é que somos a circuncisão. Interessante Paulo dizer isso, porque Filipos era uma cidade greco-romana. Isso significa que ali moravam bem poucos judeus e que aquela população era considerada gentia ou pagã. Eles não haviam sido circuncidados em sua infância. Eles não eram do povo de Israel. Eles não faziam parte da nação judaica. Mas Paulo era circuncidado. Ele sim era um judeu da gema, de berço. Então, ele não está falando sobre algo físico, sobre uma cirurgia feita em alguma parte do corpo, porque se a circuncisão era a marca de que alguém era parte do povo de Deus, Paulo está mostrando que a verdadeira circuncisão para Deus não é física, porque ele está falando a pessoas que em sua maioria não eram circuncidadas no corpo, na carne. Mas como é isso? Como alguém pode fazer parte do povo de Deus, se não por rituais ou observância de ordens? Bom, no versículo 3 que lemos, Paulo faz um contraste entre os falsos mestres e os verdadeiros crentes. Ele dá 3 marcas de um verdadeiro crente aqui. Enquanto as estudamos, analise o seu próprio coração e descubra em qual grupo você se encaixaria. A primeira marca de verdadeiros crentes é que eles servem a Deus em espírito. Servir pode ser traduzido por adorar. Crentes verdadeiros adoram, cultuam a Deus, não somente por meio de rituais religiosos ou cultos de domingo, mas em espírito. Essa expressão pode significar por meio do Espírito Santo ou em seu íntimo, no seu coração. Creio que Paulo pode estar dizendo as duas coisas aqui. Uma pessoa verdadeiramente crente adora a Deus em todo o tempo, de maneira sincera e de coração, porque tem o Espírito Santo dentro de si. Verdadeiros crentes servem a Deus em espírito, não somente por meio de rituais. Todo o seu ser se envolve em culto a Deus em todo o tempo de sua vida. Essa é a primeira marca de um verdadeiro crente. Ele serve a Deus em espírito. A segunda marca é que verdadeiros crentes se orgulham em Cristo Jesus. O orgulho nem sempre é uma coisa ruim. Nesse contexto, ele pode ser entendido como gloriar-se, alegrar-se, se gabar de algo. Do modo com que foi escrito, essa é uma atitude que é gerada dentro de nós. É algo natural que acontece dentro de um verdadeiro crente. Um crente sincero é alguém orgulhoso, mas não orgulhoso por suas obras, ou por seu berço de ouro evangélico, ou por nunca ter roubado ou matado alguém como as pessoas que estão dentro de um presídio. Não. Ele é orgulhoso em Cristo Jesus. Ele se alegra e se gaba daquilo que Jesus fez por ele, e não pelo que ele mesmo fez diante de Deus. Ele se orgulha em Cristo e não em si mesmo. A terceira marca de verdadeiros crentes é que eles não confiam na carne. Isso não significa deixar de confiar em pessoas porque elas falham conosco. Não, dentro desse contexto significa não se apoiar nas obras da carne, não achar que você é justo por causa das coisas boas que você faz. Um verdadeiro crente não tem a sua natureza centrada em si mesmo. Ele não confia em sua própria bondade, ele não se orgulha de ser bom, ele é um desconfiado, não com os outros, mas consigo mesmo. Ele sabe que, mesmo que quisesse, não poderia alcançar o favor de Deus por causa de suas próprias obras. Aqui está a verdadeira circuncisão. Ela não é física, ela é espiritual. O povo de Deus não é quem nasceu em uma casa evangélica, ou quem sempre esteve dentro de uma igreja, ou quem nunca cometeu algum escândalo como matar ou roubar outra pessoa. O povo de Deus são aqueles que o cultuam no seu íntimo todos os dias, que se orgulham pelo que Jesus fez por eles e não por suas próprias obras, e que não confiam em si mesmos para serem salvos. Aqui está uma boa avaliação a fazermos.
seja a outros que dizem ser crentes, seja principalmente a nós mesmos. Será que eu sou um verdadeiro crente? Ficam algumas perguntas para nós. Em meu espírito, sou servo de Deus? Sou um adorador interno do Senhor? Ou eu só lembro de Deus no domingo pela manhã, quando tenho de cumprir um ritual religioso que atrapalha o meu sono da folga no final de semana? Ou eu não ligo para a palavra de Deus durante a semana e só penso em fazer as coisas do meu jeito sem consultá-lo? Ou será que, de fato, eu tenho temor do Senhor em todo o tempo e mesmo quando peco reconheço o meu pecado e desejo obedecê-lo em todas as áreas da vida? Será que eu faço as coisas para Deus por um desejo interno de agradá-lo ou simplesmente por motivações externas, a aprovação dos meus pais, ser aceito pelo grupo da igreja, não ser excluído da comunidade, etc.? Será que eu venero a Jesus Cristo? Será que Ele é o meu maior motivo de orgulho? Ou sou uma pessoa ensimesmada, que sempre pensa em ressaltar uma virtude pessoal, que sempre se coloca como melhor que os outros, que acha que tem mais pontos positivos que negativos? Ou será que eu me vanglorio, não nos meus méritos, mas nos méritos de Jesus? Ou será que eu elogio a Cristo por sua obra feita na cruz em meu favor? Últimas perguntas. Será que eu não confio mais em mim mesmo para alcançar o favor de Deus? Será que ainda eu acho que, se eu me esforçar o máximo possível, talvez consiga merecer o céu? Ou será que eu de fato reconheço que sou incapaz de alcançar a perfeição e que preciso da ajuda de Deus para ser salvo? Eu reconheço que se não fosse Deus eu continuaria perdido. Aqui está a lição do versículo 3 deste capítulo. Saiba quem são os verdadeiros crentes. Use esse versículo para avaliar as pessoas ao seu redor, mas principalmente a si mesmo. E aí, você é um verdadeiro crente?